expectativa é alta, hein? O Eric? Acertou. Mas antes de... Olha só, criança. Criança, prestar atenção aqui. Davi, repete para mim o versículo de hoje. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Nós temos no Novo Testamento algumas orientações, diversas orientações do Senhor Jesus, onde ele aponta a sua própria pessoa para todas as Escrituras. Então, ele mostra Deus do livro de Moisés, na lei, nos salmos, nos profetas. Ele mostra para as pessoas, mostra para os seus ouvintes, mostra para os seus discípulos a sua pessoa. E a forma como nós devemos, então, olhar para a Bíblia, para olhar para a pessoa do Senhor Jesus. Né? Ter ele ali nas Escrituras, e podemos ver, comparando a Escritura com a Escritura, a sua grandiosa pessoa. E quando ele fez isso, aqueceu o coração dos discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. E aí o Senhor Jesus, ele abriu as Escrituras e aqueceu o coração daqueles discípulos. Eu estava pensando aqui, nesse versículo 30, onde nós decoramos, que diz, não aceitaram o meu conselho. Onde nos fala que, podemos dizer, um dos nomes do Senhor Jesus, ou a sua característica, nos fala sobre conselho. Até um versículo bem citado, decorado, repetido, César. No Antigo Testamento? No Antigo Testamento. É Isaías capítulo 9 e acho que versículo 6. O que diz lá? Aí você tem que abrir a Bíblia aqui. Porque o menino, eu tenho marcado aqui, que eu já estava sentado ali, estava folhando, diz, do 9 e 6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Cristo da paz. Interessante, né? Conselheiro. E o que diz no versículo onde nós decoramos, o Eric? Provérbio, né? Jonas não, Tiago. Cadê o Tiago, que eu não estou vendo ele? Tiago, como é que é o versículo de hoje mesmo? Repete para o tio. E o conselho, então o Senhor, podemos ver a pessoa do Senhor Jesus. Né? Ele é o conselheiro, como o nosso irmão Johnny leu em Isaías capítulo 9, versículo 6. Maravilhoso conselheiro. E eles tiveram uma atitude, essas pessoas, desprezaram toda a minha repreensão. E houve então uma consequência. Eu estava pensando tem uma transição muito interessante, só para citar. No Evangelho de Mateus, até o capítulo 12, o Senhor Jesus está voltado à nação de Israel. E ele vem falando sobre o seu reino. E ele está estabelecendo as condições do seu reino. Por isso nós vemos o Sermão do Monte. Ele está dizendo, o meu reino é assim. É as condições que ele está colocando para a nação de Israel. Mas só que a nação de Israel começou a desprezá-lo. Podemos dizer que não aceitaram o seu conselho e a repreensão. Então tem uma transição no final do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, onde até então ele está em casa. Ele está na casa de Israel, falando para o povo. Mas só que é interessante que chega no final do capítulo 12, nessa transição para o capítulo 13, diz, o Evangelho de Mateus, e tendo saído de casa. E nós sabemos que na palavra de Deus não tem nada por acaso. Então ele sai da casa, sai da nação de Israel, para de falar com eles e se volta para as nações. E onde é que ele senta então? Está sentado junto ao mar. O povo. Nós temos que o mar são figuras das nações, e isso nós podemos comprovar pela Bíblia, livro de Apocalipse, no Antigo Testamento. Então ele se volta para as nações, e é interessante que a linguagem dele também muda. Ele está falando agora sobre os mistérios, então ele começa as parábolas.
Ele começa a falar sobre os mistérios do reino de Deus. Lembra que eu, pelo menos, sempre ouvi algo assim, que eu cresci ouvindo. Olha, o evangelho do reino, o evangelho que foi pregado, ele foi parado. Ele parou e vai ser pregado depois. Mas quando? Sempre me falaram assim, não, ele parou, foi interrompido, o evangelho do reino foi interrompido e depois vai ser pregado outra vez. Mas sempre falaram isso, mas quando? Quando nós vamos saber aqui? Nós temos então aqui uma transição. Viu que ele interrompe, ele para de falar para a casa de Israel, há um interrompimento, ele faz uma transição e agora ele se volta para as nações, porque esse evangelho do reino será pregado outra vez, depois do arrebatamento da igreja, e eu quero agora encorajar que, se Deus permitir, na sexta-feira que vem nós vamos começar a estudar virtualmente com os irmãos fazendo a Rio Grande sobre os tempos finais, que é então as profecias em relação ao mundo, e nós vamos estudar a respeito disso. Tá bom? Agora nós vamos entrar no nosso texto, para as crianças, onde o Eric já previu. Livro de Juízes. Só que não é no capítulo 16, vamos ler no capítulo 6. Livro de Juízes, no capítulo 6. Todos acharam aí? Sim. E vamos manter aberta a Bíblia nesse texto. Nós vamos ler 10 versículos. E eu vou pedir para a Lara ler os 2 primeiros versículos para mim. Bem alto. Porém, calma aí. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era meu aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. Fortificações. Davi, 3 e 4. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Eric, 5 e 6. Porque subiam com os seus gatos, Subiu com seus gados e tendas. iam como gafanhotos, Gafanhotos. em tanta multidão Grande multidão. que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra como a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Manassés 7 e 8. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes ouviu um profeta que lhes disse assim: Diz o Senhor Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Luan, 9. Versículo 9, ó. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos
Lucas, encerra para mim no versículo 10. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deixe ouvidos a minha voz. Muito bem. Depois eu vou passar mais alguns versículos para aqueles que eu não chamei. Então nós temos aqui uma história, mais uma vez, no livro de Juízes, eles tornaram a fazer o quê? O que nós temos no primeiro versículo? O que eles fizeram repetidamente? O que nós temos tantas vezes nesse livro de Juízes, hein, Érico? Porém, os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel o quê? O que eles fizeram? O que eles voltaram a fazer? Aos nossos olhos. Aos teus olhos? Aos nossos olhos? Não, aos olhos. De quem? O Senhor. Interessante, né? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nós temos várias vezes repetido isso no livro de Juízes, não é isso? É isso, Davi? Sim. Por que é fazer mal aos olhos do Senhor? O que é isso? Porque não agrada a ele. Ele não agrada? O que mais, Ed? O que é fazer mal diante dos olhos do Senhor? Fazer mal. Fazer mal. É não obedecer. Tiago. Fala, Tiago. Não obedecer o pai. Não obedecer o pai. Lídia. Não obedecer a Deus. Não obedecer. A Kelly quer falar? Contribui comigo, me ajuda aí, Kelly. Não, mas prepara aí. Pensa alguma coisa para me ajudar. Eles voltaram, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso nos mostra que o Senhor ele está atento ou não está atento? Ele está olhando para nós ou não? Sim. Atento, né? Ele está com seus olhos voltados sobre todos. Ele sabe que cada um está fazendo, cada um está pensando agora. As distrações, o coração, a mente. Dá quando estamos sozinhos em casa, né? Fazendo coisas que não deve. Coisas que nós recebemos orientação dos nossos pais. Fulano não faz isso, mas está lá sozinho, fala coisa errada. Deus está vendo. Deus está de olho em nós. E os filhos de Israel voltaram. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor, quando a gente faz uma coisa errada, tem alguma repercussão, traz alguma consequência? Sim ou não? Sim. Sim, Thiago. Lígia. E a consequência é boa? Não. Por quê? A consequência não é boa. Não é boa, né? A consequência é ruim. Quando nós obedecemos nossos pais, o que acontece? Consequência é boa ou ruim? Thiago? Davi? Ruim. Mas a gente insiste em fazer o que é mal, né? A gente insiste a desobedecer. Mesmo sabendo das consequências de vamos ser privados de várias coisas, mas a gente faz o que é reto aos nossos olhos. Né, crianças? E os filhos de Israel, então, tiveram uma consequência. O que aconteceu quando eles fizeram o que era mal? Manassés. Crianças, nós temos que... Uma das coisas que nós estamos aprendendo é olhar o texto, tá? Nós temos que... Por isso que nós temos nossas Bíblias abertas. Por quê? Porque está tudo no texto. Por isso que nós lemos, né? Começaram a ler daqui para frente, para agora, começaram a ler por quê? Porque as respostas estão no texto. Manassés. Os midianitas permaneceram 7 anos. 7 anos. Quem tem 7 anos aí? Tem alguém com 7 aqui? 8. A Lídia quer 7 anos. Kelly tem 7? E a Lídia também. A Lídia também? Que? Quantos anos você tem, Lídia? 7? Oi? Ui, tem 7? Olha, 7 anos aqui, ó. É uma vida inteira da Lídia, né? A Kelly também tem 7? Uma vida inteira. Olha só, 7 anos nas mãos. O Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Né? Essas nações, Deus usou como um açoite. Deus usou como uma disciplina por causa da... O que eles fizeram? Obedeceram ou desobedeceram?
Por causa, então, da desobediência. Tiago. Desobedeceram. Eles desobedeceram, então Deus os entregou, Deus permitiu. Davi? Por causa da desobediência veio essa consequência. Tiago? Desobedeceram, né? Então eles desobedeceram, então 7 anos Deus entregou na mão dos midianitas. E no versículo 2? Então, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, qual foi a atitude? Caleb, qual foi a atitude deles quando eles desobedeceram? Deus entregou nas mãos dos midianitas, 7 anos eles sendo assolados pela essa nação, esses povos dos midianitas. Então, o que Israel fez? Qual foi a atitude que eles tiveram? Alguém quer ajudar? Manassés. Eles fizeram túneis nas montanhas. Interessante, né? Versículo 2 nós temos. Fizeram os filhos de Israel para si por causa de quem? Lara. Por causa de quem? Estão prestando atenção? Então leu para mim, então, queridos. Prevaleceram a mão dos midianitas. Por que eles fizeram esses túneis? Por quê? Por que eles tomaram essa atitude de fazer essas covas, essas cavernas? Por causa dos midianitas. Fizeram as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Você sabe o que é isso, não? Covas? Vocês imaginam o que é? Davi? Um buraco. Buraco? Querem? Um buraco? E cavernas? Alguém já viu alguma caverna? Já viu? Já viu lá? Uma caverna? Tiago? Uma caverna bem funda. Caverna bem funda, né? Fizeram uma caverna, eu também nunca vi uma deles. Eu já vi algumas covas, algumas coisas, mas assim, uma caverna, isso eu nunca vi. Fizeram fortificações. Tá, agora eu pergunto para as crianças, a atitude deles foi correta? Afinal de contas, eles foram entregues 7 anos nas mãos dos midianitas, eles estavam assolando, estavam trazendo problema, e essa atitude deles foi a correta? Porque nós estamos diante de uma dificuldade. Eu tenho que tomar providência. Tiago? Não foi correta? Kelly? Não. Lídia? Ah, mas peraí. Davi? Foi correta, Davi? César? Ai. Para ajudar as crianças só a finalidade das cavernas, Boa. das covas. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Vocês entenderam o que o César falou? Não? Qual era a finalidade, né, César? Qual foi a finalidade? Por que motivo eles fizeram essas cavernas, essas covas? Oi? E a caverna eles se fizeram para se esconder. Para se esconder? Querem? Para morar? Quem mais? Tiago? Lídia? Para ficar, Davi? Para escaparem dos midianitas. Para escapar do midianita? Será que o texto não nos diz o motivo? Também? Isso, né, César? O texto nos responde. O que os midianitas vinham roubar, tirar deles? Mantimento. Mantimento, Caleb? Tirar a vida dele. Tirar a vida também. Luan, está escondido e não estou te enxergando? Mantimentos. Também uma das finalidades. Então a finalidade é essa, isso, né, César? Mantimentos. Então agora, com base nisso, eles estavam escondendo os mantimentos, preservando a sua vida. O que um mantimento, o que um alimento significa para nós? Érico? O que um alimento, um pão, um café, o que significa? Por que tu come? Por que tu come, Caleb? E eu estou vendo que tu come bem. Mas tá bem fortinho. Por que tu come? Não sabe? Tu não grita lá, mãe, eu tô com fome. Faz 2 ovos, faz não sei o quê. Nossa. E as ganhas que ele vai. Lara,
sobrevivência, né? Diz que eu nem entrei no café do Pedro Vitor, né? Eu entrar no café do Pedro Vitor aqui não é só uma cova, né? A gente fortificando todo para guardar esse mantimento, tá? Ele significa alimento. Então, olha só, se os midianitas vão lá, pegam o alimento, Davi, tu vai fazer o quê? Não quer que esse midianita pegue, né? Comer, cara. Comer pra me alimentar. Vai comer tudo, né? Então, era certo ou o que eles fizeram? Era certo ou não era certo agora? Não. Era certo. Era certo. Era certo? Era É certo. sério. Os irmãos, o que acham aí? Certo? Era necessário. Era necessário? Era necessário. Mas será que era necessário com a primeira providência deles? Tiago, necessário para sobreviver. Mas é interessante que diz aqui, né? Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas. Será que era a primeira, crianças, a primeira coisa, diante de 7 anos, primeiro, eles desobedeceram. Então vieram esses midianitas, Deus entregou, assolaram eles. Então eles estavam com dificuldade, alimentação, eles vêm e roubam tudo, só que nem gafanhotos. Qual é que é a primeira coisa que eles deveriam ter feito? Fazer que era bom nos olhos do Senhor. Valeu pelo vento. Será que não era, Davi, Thiago? Que vento, hein? Será que não era? Não estou julgando aqui, mas eu quero trazer algo prático para as nossas vidas. Eles começam, e onde é que eles construíram onde? Nos montes, na terra. Essas covas, essas fortificações, como é que apareceram? Apareceram do nada lá, surgiram? Não, eles cavaram. Então, se eles cavaram, como é que eles usaram o quê? Como é que eu vou elaborar a pergunta? Eles usaram Ferramenta. Oi? Ferramenta. Ferramenta. Eles usaram a ferramenta e eles tiveram que fazer o quê? Oi? Força. Força, trabalhar, vontade. Tiago? Senhor Deus apareceu com seus olhos. Oi? Senhor Deus apareceu com seus olhos. O Senhor? Deus apareceu com seus olhos. Mais ou menos isso aí. A gente tá na linha. Então, eu quero dizer que eles, Davi, Eles tinham que se esforçar para fazer. se esforçaram. Eles usaram a sua força. Eles contaram com quem? Com Deus ou consigo mesmo? Com Deus. Com Deus, Eric? Não. Para fazer as covas? Contigo mesmo. De E é mesmo. com eles mesmo. Mas agora, a providência melhor que nós achamos, segundo nossos olhos, é fazer covas nos montes, fortificações, porque os midianitas vêm e roubam tudo de nós. Eles são que nem gafanhotos. E agora eu pergunto, daqui diz, né? Porque versículo 3. Porque sucedia que semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. Versículo 4. E punham-se contra ele em campo, destruíam os frutos da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. O jumento era um bicho para usar para quê? Para carregar. Carga, né? Carregar. Carga. Nós podemos associar com serviço, será? Sim. Trabalho? Sim. Né? Serviço, trabalho. Ele era usado, um jumento, ou até muitos usam, um burro de carga, né? A falta dele ia trazer mais dificuldade para trabalhar. Mais dificuldades para trabalhar, né? E agora, se eles pegam, então, ovelhas e bois, o que nós podemos pensar sobre isso que eles levavam também? Tá, carne, né? Alimentação. Mas, César? Leite. O trabalho do arado ia dificultar. Ia dificultar. Thiago? Eles se esforçaram ao máximo. Esforçaram ao máximo. E qual é que era um dos animais, entre tantos, eles não usavam para adoração, será? Usava. Sacrifícios? Confere, irmãos? É isso aí, né? A palavra de Deus nos diz. Então, duas coisas que nós podemos pensar que... Então, eles iam ter dificuldades no serviço
e, Johnny? Adoração. Adoração. Será que não é isso hoje em dia que o inimigo faz conosco? Hein, Davi? Será que não é isso? Sim. Ele quer atrapalhar o trabalho do povo, o serviço, e quer mais? Adoração a Deus. Adoração a Deus. Hoje nós não temos vários midianitas e amalequitas na volta? Nós podemos até internet, Facebook, vídeo, jogos. Nossa, quantos amalequitas e midianitas temos aqui, né? Que vêm para tirar o serviço e a adoração. E nós nem percebemos. Eu não digo que eu não uso, eu uso. Eu uso essas ferramentas. Mas usar com discernimento. Muitas vezes nós nos expomos demais. E isso rouba o nosso coração. Adriana? Porque em Eclesiastes fala que tudo tem um tempo, né? Há tempo. Tempo para tudo. Debaixo da terra. Debaixo do sol, né? É tempo para tudo. E aqui eles... E o que eles esforçavam? Eles tentavam, vamos guardar esse mantimento. Mas só que, segundo os seus esforços, quando eles fizeram as fortificações, as cavernas, eles conseguiram evitar que eles fossem saqueados? Hein, Caleb? Não. Não? Tiago? Eles não evitaram. Não conseguiram evitar. Qual era então, ó, o versículo 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para... Não, dá o versículo 5. Manassés. Querem? Destruir, Lídia? Destruir. O que o ladrão veio para fazer conosco, segundo João 10? Roubar. Roubar, O que é roubar? roubar, matar E destruir. e matar. São três coisas, né? O versículo do João 10. E com isso, então, quando eles faziam isso, qual era a consequência, o que acontecia com os filhos de Israel? Qual era a repercussão nas suas vidas? O que acontecia com eles, o Caleb? Sabe? Está no texto. Versículo 6. O que acontecia? Eric. É o que, cara? Lídia. Eles ficaram debilitados. Empobreciam, né? Thiago. Foram rejeitados, Davi? Eles ficaram mortos. Aqui, ó, versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Empobreceu, olha as consequências. Nós podemos, então, olhando para o lado espiritual, quando nós rejeitamos os conselhos de Deus, quando nós negligenciamos com aquilo que Deus deixou para nós, nós temos a palavra de Deus, nós temos nos empenhado em ler a palavra de Deus, nós temos nessa semana, será que a gente teve sequer uns minutinhos para nós lermos a palavra de Deus, a oração? Nós temos recursos preciosos que Deus deixou para nós, só que os midianitas estão à nossa volta e nós colocamos o nosso esforço nessas coisas, pensando que estamos guardando o mantimento e acabamos empobrecendo. No versículo 5 diz assim: porque subiam com seus gados e suas tendas. Eles não só tomavam o gado, as tendas daquele povo, né? Como também traziam os seus. Então, o transportador agora trazia os seus ensinamentos também. Seus ensinamentos, as tendas, seus gados, mudando o que era ensinado também. Podemos transportar o vídeo hoje, né? Sim, aplicando, né? No Facebook, as coisas ali, mudando os ensinamentos. Interessante. E interessante, vinham como gafanhotos. O gafanhoto, quando vem para comer algo, ele destrói tudo.
Eli é uma nuvem de gafanhoto, ele come tudo, não deixa nada. É algo devastador. E eles vinham assim. E aí tinha repercussão, eles empobreciam espiritualmente. Quando até as reuniões, sabe que o meu cansaço é maior? Isso também não é um midianita que vem nos roubar? Mas eu estou muito cansado. É legítimo. Nós temos esse corpo, o Senhor disse, né? Esse corpo abatido, ele será transformado. Nós temos isso em Filipenses capítulo 3. Ele vai ser transformado. Esse corpo abatido, nós temos debilidades. Mas a única vez que nós não demonstramos cansaço é quando está o eu no centro. Quando é eu centro. Quando é minhas coisas. Viu, criança? E a gente não percebe. Eles não conseguiram perceber que essas ações deles não estavam dando resultado. Mas aí nós vemos, para encerrar, que eles tomam uma atitude, a qual deveria ser a primeira. Davi, o que eles fizeram depois de tanto sofrer? Eles clamaram a Deus. Tu acha ou fizeram? Está dando uma certeza? Está me afirmando ou tu está me perguntando? Afirmando. E por que está me afirmando isso? Como é que tu sabe com tanta certeza que eles fizeram isso? Porque está no texto. Porque está escrito, pode ter convicção. Lara? No 7, esse sucedeu que clamaram os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Está escrito, crianças. Lídia? Perguntou Deus. Clamaram. Olha só. Eles clamaram. Depois de tanta dificuldade, eles pediram com insistência. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, será que ele responde ou não responde? Quando nós clamamos a Ele? Ele responde. Porque os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E eles pediram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. E aí sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Eu tenho 5 coisas aqui que foi se não me engano, foi a manifestação da reforma protestante. Martinho Lutero. 5 pontos. Somente a Escritura, somente fé, somente Cristo, graça e glória a Deus. Não temos tempo para entrar, mas quem sabe futuramente eu entro nesses 5 pontos aqui, quando esse profeta vai falar. Só a Escritura, fé, somente Cristo, centro, somente a graça, glória a Deus. Crianças, não podemos perder isso. A base das Escrituras. Somente a palavra de Deus, sem invencionismo. Ou entrarmos, não, isso não tem problema. Isso não tem problema passando pelo filtro da palavra de Deus. Senão nós vamos ter muitas confusões. E quando abandonamos isso, nós temos nossa mente, que ela é muito fértil, e acabamos até fazendo caverna, fortificações, fazendo qualquer outra coisa para evitar. Mas nós temos o quê? A palavra de Deus. Examinar a palavra de Deus. Por isso nós temos que ler. A gente tira um tempo, crianças tiram um tempo. Orar, para ler. Eu não estou entendendo agora, Deus vai me dar conhecimento futuro. Mas o livro de Levítico, já botaram assim, para pegar aquela, por exemplo, aqui, eu tenho no final da minha Bíblia, um mapa de leitura da Bíblia. Vai num risquinho. Ou então, quando lê Gênesis, marca ali a data que tu leu. Ali, o dia 2, o 4 de 2000 e tal, ali. E assim vai indo. Faz um plano de leitura para ler toda a Bíblia. É o único livro que muda as vidas nossas. Vocês querem ter força para a caminhada? Querem ter alimento? Não crescer raquítico ou desnutrido espiritual? Busca a Deus, busca o Senhor.